Oi, Oi, Amanda. Dani, boa noite. Boa noite. Você está me ouvindo bem? Eu estou. Você tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Então tá bom. Então vamos lá. E antes mesmo da gente entrar no soft skills, vamos conceituar para eles o que seria soft skills, o que seria hard skills, o que, que é essas duas habilidades que a gente está falando. Pessoal, soft skills nada mais é para estar desse nome, né? É habilidades sociais, habilidades comportamentais, habilidades emocionais. Uma palavrinha que a gente escuta muito falar hoje em dia é a inteligência emocional. Eu acho que a inteligência emocional acaba resumindo muito o que seria o conceito de soft skills, que são aquelas habilidades, como a Dani falou, interpessoais, que no dia a dia ali, eu brinco que quando a gente estava trabalhando juntas, eu e a Dani, falava assim, qual que é a parte mais difícil do trabalho? Muita gente respondia, não a parte técnica, fazer uma apuração, não. A parte mais difícil é lidar com pessoas, é liderar pessoas, é interagir com o cliente. Enfim, essa partezinha aqui não é muito lelê e tudo mais, isso é o que a gente chama de soft skills. Em contrapartida, né, tem o hard skills, que seria as habilidades técnicas mesmo, o core do negócio. No nosso caso aqui, tributário, os assuntos de contabilidade, os assuntos fiscais. A maioria dos hard skills são aqueles que a gente consegue fazer um curso, a gente consegue fazer um treinamento e adquirir. Para a gente adquirir soft skills é um pouco mais lento, eu diria. Até tem cursos para isso, né? Mas é muito da vivência, é muito de você interagir com as pessoas, não simplesmente fazer um curso, não. Agora eu sei agir. Não, você precisa ir ali praticar e ver no dia a dia como que você se sai, né, Dani? Sim, tipo, agora eu tenho inteligência emocional, né? E eu acho que um ponto que o soft skill, ele é muito mais... eu tô brigando com a câmera aqui. Ele é muito mais difícil da gente conseguir tangibilizar, né? Mensurar. De a gente Uhum. conseguir mensurar. Tipo, eu acho que o hard skills, né, que tem tudo a ver com a formação da faculdade, pós-graduação, o que eu sei técnica, a gente consegue mensurar isso de um jeito mais fácil. Acho que o soft skill é um pouco mais difícil. Difícil não, né? Eu acho que ele é um pouco mais. Não sei, acho que difícil Subjetivo, é talvez. subjetivo, exatamente. Ele é mais subjetivo e Uhum. por isso a gente tem uma dificuldade um pouco maior de falar, putz, será que eu consegui desenvolver isso? Será que não? Mas assim, eu achei interessante que quando a gente pensou nesse tema, né, Amanda? Porque realmente a gente vai ver vaga na internet e tudo mais. Ele pede os hard skills, mas ele também pede lá facilidade de você se adaptar, trabalhar em equipe. Então é realmente uma coisa que o mercado de trabalho ele está pedindo cada vez mais e é muito importante, né? Numa entrevista, com certeza, o entrevistador vai te perguntar: e como que você trabalha em grupo, né? Como que você é no seu dia a dia? Isso aí é soft Uhum. skill, né? Sim. E outra coisa que também incentivou a gente a fazer a live, Dani, é que a gente ouviu muito aquela palavra, o profissional do futuro. Como vai ser o profissional do futuro? E já iu até a divulgação das profissões, né, que vão ser extintas ou substituídas por máquina daqui a um tempo. E o contador é uma das que está lá. Então, o que vai diferenciar uma pessoa da outra vai ser muito mais as habilidades interpessoais, emocionais que ela vai ter. Mas um contraponto legal de se falar, que não é, a ideia aqui não é dizer, tá bom, então agora ninguém vai mais estudar, ninguém vai mais fazer curso, vamos só ficar, aprender habilidades interpessoais, não. Hoje em dia, e principalmente quando a gente foi fazer as entrevistas, Jane, eu lembro que a última entrevista de trainee que eu fiz, você vê, quando chega o currículo, quase todos os currículos são iguais. O que, que faz uma pessoa passar e a outra não? Na verdade, como ela se porta na entrevista, como ela se porta nas dinâmicas, como ela se porta, o que, que ela transparece dos soft skills. Porque assim, você vai para uma entrevista e já tem aquela pressão toda, né? Então a gente já consegue ver se a pessoa consegue lidar sob pressão, como que ela reage ali na situação e também algumas coisas as pessoas disfarçam bem ali na hora da entrevista, mas no dia a dia acaba que a gente vai descobrindo. Então, passado isso, Dani, vamos falar, enfim, quais são as nove habilidades de soft skills que as empresas mais procuram nos profissionais. Eu até coloquei uma colinha aqui para não esquecer nenhuma. Primeira que eu coloquei foi comunicação, gestão do tempo, solução de problemas, flexibilidade e adaptabilidade, lidar com pressão, trabalho em equipe, autoconfiança,
a habilidade de suportar críticas e feedbacks e uma atitude positiva. Uma lista bastante extensa, né, Dani? É isso que eu ia falar, é bastante coisa, né? E a pessoa. É bastante coisa aí, não são coisas fáceis, né? Mas assim, a pessoa ela precisa ter todas essas soft skills, né? Ter todos esses pontos, tipo, bem desenvolvidos para ela ser um profissional completa. Porque é muita coisa, né? Às vezes você pode ser boa numa coisa e não na outra, né? Então, essa é uma pergunta boa, Dani, porque assim, gente, até hoje, eu não sei você, mas eu nunca vi uma pessoa que ela vai ter 100% todas essas características. Mas eu já vi alguns casos curiosos e eu acho que respondo essa sua pergunta. Da nossa vida, desde que a gente era na escola, pensa assim, você tirou 10 em matemática e você tirou 3 em português. O que a gente foi incentivado muito? Você tirou 10 em matemática, ok, não fez mais do que a sua obrigação. No seu português ali, que você tirou 5, então vamos só estudar português para virar 10. Às vezes, e trazendo esse paralelo para o mercado de trabalho, e para os soft skills, né? Vai ter uma característica sua que é muito, muito boa e outras coisas que não. Qual que é a ideia aqui? Você minimizar os impactos das coisas que você não é tão boa e você focar naquilo que você é melhor. Vou dar um exemplo prático. A gente tinha uma pessoa que trabalhou com a gente, a Dani vai até lembrar, não vou nem falar o nome, pode ser que essa pessoa depois venha assistir. Era uma pessoa que era muito parceira, uma pessoa que se precisasse trabalhar até de madrugada, essa pessoa trabalhava, uma pessoa que tinha relacionamentos, ela se dava muito bem, comunicativa, uma pessoa realmente que tinha várias habilidades interpessoais, mas uma pessoa que tinha muita dificuldade de organização e de gestão do tempo. A pessoa se enrolava, perdia o arquivo, apagava o arquivo, tinha que fazer tudo de novo. Não era assim, um pouquinho desorganizada e uma gestão do tempo, atrasou uma horinha, não, atrasava uma semana, era desorganizado. E isso era num nível que acabou atrapalhando a carreira dela e quase essa pessoa foi demitida, apesar de saber a parte técnica, apesar de ter outras habilidades, essa habilidade estava assim no nível muito, realmente precisando muito de socorro, estava piscando assim a luz. E o que é mais legal de falar, Dani, que a pessoa até chegar, isso que é uma coisa também que acontece muito, a gente vê muito no dia a dia, né? Até ir para o mercado de trabalho, até ficar um tempo, a pessoa nem sabe que é desse jeito. Uhum. Quando a gente conversou depois com essa pessoa, o que ela falou pra gente? Gente, eu achava que eu era desorganizada no nível ok, assim. Eu não sabia que era tão grave quanto vocês estão me falando. E isso também já era a importância do feedback no mercado de trabalho, tanto para a gente saber o que fazer com ele, que essa pessoa soube, já contou o final da história, quanto a gente aprender a dar feedback, né? Porque senão a gente está tirando a oportunidade das pessoas de aprenderem e de se desenvolverem. E aí, continuando no exemplo da pessoa. Pode falar. Não, eu ia falar que essa questão de facilidade de receber feedbacks, né, é também um soft skill, né? De você conseguir aceitar esses feedbacks negativos, né, construtivos, né, que você vai receber durante a sua carreira, né? Porque senão você realmente acaba nem melhorando, porque a pessoa que não consegue receber feedback, ela nunca vai melhorar, né? Porque ela não vai conseguir ver o que ela precisa melhorar. Além de que, Dani, uma pessoa, tanto é que é a 8ª habilidade aqui requisitada, suportar críticas e feedbacks. Quando uma pessoa ela não tem essa dificuldade de receber crítica, além dela não se desenvolver, ela passa uma impressão, essa pessoa é muito arrogante, essa pessoa é muito prepotente, essa pessoa só quer estar certa. E no ambiente de trabalho, no ambiente que você precisa trabalhar em equipe, isso é visto de uma forma muito ativa. Então, eu acho que tem vários impactos, né? Sim. Mas voltando ao caso da nossa colega, o que aconteceu? A pessoa ela recebeu tanto esse feedback, ela começou a se conscientizar disso, e ela conseguiu melhorar ao ponto de ela não ser demitida, ser promovida e ser uma referência. Aí vocês vão perguntar, quer dizer que ela virou a pessoa mais organizada do mundo, a pessoa que gente de forma mais maravilhosa do mundo? Não! Mas ela melhorou o suficiente para que ela não precisasse, não fosse demitida e ela conseguisse se destacar pelas coisas boas que ela tinha. Então, ela investiu na coisa boa e minimizou as coisas que ela não era tão forte ao ponto de ficar ali um razoável, porque bom em tudo não vai dar. Tá, e aí, Amanda, outra coisa que eu ia perguntar... E a gente já viu o contrário também, né, Dani? Você não tem, você tem um exemplo aí ao contrário? Conta pra gente, a pessoa que era o contrário, né? Era organizada. Pois é, porque a gente comentou, né, que tem que ter os dois, porque a gente já viu pessoas que era muito ótima tecnicamente, né,
essa pessoa, ela sabia tudo, mas a parte interpessoal, essa pessoa tinha dificuldades e aí acabava atrapalhando tudo, porque não adiantava ela ser ótima tecnicamente, só que ninguém queria trabalhar com essa pessoa, né? Então é uma Uhum. junção mesmo das duas coisas. E aí eu acho que isso linka com a outra pergunta que eu ia te fazer. Tá, legal, a pessoa viu que ela, né, até quando você estava comentando aí os nove principais, eu tava aqui pensando, né? Putz, isso aqui eu tenho que melhorar, isso aqui acho que tá ok e tal. E aí, o que que eu faço, né? Como que a gente desenvolve aquilo que a gente fala, putz, isso aqui eu tenho um ponto meu a melhorar? É possível ou não? Às vezes fala, putz, igual a gente às vezes acaba vendo no nosso dia a dia, gente que a gente pensa, ah, essa pessoa não tem mais jeito, né? Tem jeito, A não tem gente jeito, a desiste, larga pessoa. a mão, né? Ou, tipo, isso é uma coisa que nasceu com a gente, né? E daí já era, não tem o que Não, fazer. algumas características a gente dizer que vai mudar completamente é difícil, mas a gente consegue com certeza minimizar, melhorar, igual os exemplos práticos que a gente já viu muito. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente não melhora, Dani, porque a gente não reconhece que tem uma falha, não reconhece, ou não reconhece que aquela habilidade ela é necessária. Voltando para o caso da nossa amiga, o que aconteceu? Ela não sabia que era tão prejudicial assim ela não ser uma pessoa organizada. Então, a partir do momento que ela se conheceu, e às vezes não foi nem ela sozinha que se tocou, foi através de um feedback que ela reconheceu que ela precisava dessa habilidade que ela não tinha, ela começou a tomar consciência disso que ela precisava melhorar. Então, o que acontece? Pensa assim, todas as vezes que ela ia deixar o papel de parede dela lá cheio de arquivo, todo bagunçado, para depois ela perder o arquivo e ter que fazer tudo de novo, toda vez ela trazia para a consciência, não, eu preciso ser uma pessoa mais organizada. Ela ia lá, se esforçava para fazer diferente. Ou se não, ela ia lá e estava uma semana atrasada do prazo. Ela, não, preciso correr, preciso dar um jeito para entregar dentro do prazo. Então, eu digo que esse reconhecimento e esse autoconhecimento é o primeiro passo. E também ela identificar, né, o que são os pontos fortes e os pontos fracos. Porque, igual eu falei, ela só não foi demitida pelos pontos fortes que ela tinha. E aí ela usou isso também para segurar ela ali, para poder conseguir desenvolver a carreira dela. Uma coisa legal de falar, Dani, é a autorresponsabilidade. Porque o que acontece? A gente tende muito a colocar a culpa no outro, no nosso chefe, na empresa. Mas é porque eu tô bagunçada aqui porque eu tenho muito trabalho, eu tenho muito cliente, eu tenho isso, tenho aquilo. Fica sempre Pra gente reativa, querer né? melhor. Você é muito chata. Por que precisa deixar na pasta da pasta da pasta? Eu lembro que eu falava pra ela, não, você vai pôr a pasta do cliente, dentro da pasta do cliente, você vai criar outra pasta, e a pessoa fica meio, mas por que eu tenho que fazer assim? Mas essa autorresponsabilidade de puxar para ela e falar, não, eu reconheço que eu tenho algo para melhorar, é um ponto. E toda vez que aquilo acontecer, ela vai trazer para a consciência e vai se lembrar. E outra coisa, né, Dani, é a gente fazer técnicas. Existem técnicas de organização, técnicas de produtividade, técnicas de gestão do tempo. Mas a gente só consegue ir atrás de técnica quando a gente tem consciência, a gente deixa de ser teimoso, vamos dizer assim. Aquela história, nasci assim, vou morrer assim, quem quiser que me engula. O mercado de trabalho hoje é muito diferente. As pessoas... como a gente falou, está sendo requerido. Não é uma questão assim, se eu for ok, se eu não Sim. for, beleza, né? Pode falar, desculpa. E uma coisa também que o que aconteceu com ela era monitorar os feedbacks. Porque como a gente falou no começo da live, os hard skills é muito mais fácil você saber se a pessoa está com a técnica boa ou não. Soft skills, muitas vezes você não percebe. Então você precisa de um feedback da pessoa para falar assim, será que eu melhorei? Será que não? Não só o feedback inicial de dizer, você é ruim. Isso até para quem é gestor, para quem lidera equipes, é algo legal de se ter em mente, né? Você não vai simplesmente dizer que essa pessoa é ruim, a pessoa está ali se esforçando para melhorar, e você não vai dar... Ou seja, monitorar os feedbacks dos soft skills é super essencial para fazer isso acontecer e as pessoas irem desenvolvendo essas habilidades. Sim. E aí, outro ponto também que eu estava lendo, Amanda, até estudando para essa live, é essa questão do feedback, que muitas vezes a gente acaba achando que esse negócio de feedback tem que partir do nosso chefe, no nosso ambiente de trabalho. E, na verdade, a gente pode pedir esse feedback, né, com os nossos amigos, com as pessoas da família. Então, tem como a gente se desenvolver, criar essa consciência, mas, tipo, também não necessariamente no trabalho, né? Não tem que ser o chefe falar, putz, Amanda, Dani, não tá dando mais, você é muito desorganizada, muito louca, ou você melhora, ou você vai ser mandado embora. Não, né? Não precisa necessariamente chegar nesse nível. No dia a dia, a gente pode conversar com pessoas, né, que a gente gosta, parente, família, pra gente conseguir melhorar, né?
Então, achei isso bem Ah, sim, com interessante, certeza. porque realmente a palavra feedback a gente acaba vinculando com trabalho, né? E não necessariamente eu Uhum. preciso receber um feedback negativo de um chefe, construtivo, né? De um chefe para eu falar, putz, né? Eu tenho que melhorar esse ponto aqui que não Verdade. tá legal. Muitas coisas que a Falando gente. nisso, Dani, Pode eu ia falar. perguntar para você se você recebeu feedbacks negativos dessa questão de soft skills e ou positivos que te ajudaram na sua carreira. Como que foi? Sim, é até legal, né, Amanda? Porque eu acho que nós duas, pelo menos os feedbacks que eu recebi construtivos, eu acho que vai é meio de esse contraponto eu e você. Então eu acho que você tem esse jeito mais tipo impulsivo, falante e tal, e eu sou uma pessoa naturalmente um pouco mais reservada na minha. Eu acho que também por fato de ser japonesa, né, uma questão mais cultural, A gente assim. já olha pra Dani assim, ai meu Deus, ela é brava, olha a cara dela, eu tinha medo da Dani, gente. Exato. E aí eu acho que os meus feedbacks, eu acho que uma coisa que eu tenho que desenvolver, né? Mas essa coisa de tipo, às vezes eu não tenho nível. Dificilmente você vai me ver, acho que vai me ver batendo boca por aí. Meu nível de confronto é baixo. E aí, uma coisa Uhum. interessante né, que até a gente recebeu um treinamento sobre isso, que não necessariamente a gente tem que mudar e virar outra pessoa. Tipo, Dani, eu acho que esse confronto baixo tem dois lados positivos e negativos, né? As pessoas podem me ver como uma pessoa fácil de lidar, que ouve a opinião dos outros, mais flexível, mas também, por um lado negativo, pode ser que a pessoa fale, putz, ela desiste fácil, ela não tá nem aí, ela é apática. Então, Uhum. eu acho que essa coisa de soft skills, você não a ideia não é mudar quem você é, né? Você direcionar aquela características que você tem para uma forma que te ajude, né, no mercado de trabalho, no seu dia a dia, né? Então, eu acho que eu acho que é o fato de eu ser mais na minha e talvez ter que passar, não parecer que, putz, ela tá nem aí, ela tá na dela, o circo tá pegando fogo lá e a Dani tá quieta no canto dela. Eu acho que é uma coisa. E Uhum. o fato também que eu comentei de ser japonesa, que você falou, eu tenho medo da Dani e tal, né? Eu tenho uma cara naturalmente mais fechada. Então, isso também acaba sendo uma coisa que eu tenho que desenvolver, porque imagina, senão a pessoa fala, nossa, não vou nem chegar perto dela, que ela tem uma cara de brava, tem uma cara que vai ficar nervosa Ô, Dani, comigo e e o tal. legal é que você, eu acho que é até mais brincalhona do que eu, apesar de às vezes eu ser mais falante. Quando a pessoa chega perto de você, eu acho que você teria até mais brincadeira, mais solta que eu. E às vezes. Tanto é que eu recebia muito feedback que eu era comunicativa e eu me achava super introvertida. Eu acho que eu era falante e as pessoas associavam que eu era comunicativa, mas por dentro, para mim, eu era super introvertida. E já falando de mim também, o que acontecia? Eu também tive esse contraponto. Por um lado, eu era uma pessoa proativa, eu era uma pessoa que sempre que me engajava com as coisas, isso principalmente no começo, né? Eu me envolvia, eu vestia a camisa, e esse lado era o lado bom do soft skills. Só que o que acontecia? Eu também demonstrava uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que atropelava as coisas, uma pessoa que se enfiava onde não era chamada, às vezes era até um pouco inconveniente. E uma mesma característica poderia ser usada, vista de uma forma positiva e negativa. Graças a Deus, eu tive várias pessoas para me dar feedback e ao longo da minha carreira, eu fui canalizando a ansiedade, esse negócio de querer fazer o negócio acontecer, em resolver problemas, em gostar de desafios, em me engajar, liderar equipes. Então, eu consegui canalizar tudo isso para minha carreira de uma forma positiva. Eu até lembro, não chegou no momento ali de eu ser promovida, tinha eu e algumas outras pessoas na mesma situação, que a parte técnica, que a gente já falou bastante, também é muito importante, ou seja, todo mundo era muito bom tecnicamente falando. Eu, sinceramente, não me considerava melhor na parte técnica, mas talvez por eu estar mais, essa minha característica mais falante, mais entrona, vamos dizer assim, eu estava mais perto dos gestores, eu me engajava mais, eu estava, sempre que tinha alguma coisa nova, eu estava por perto ali, e aí eles lembravam de mim, aquela história, né? Quem não é visto não é lembrado, como eu sou mais assim falante, lembraram de mim, e acabei sendo promovida, e é uma das coisas que a gente ia comentar, né, Dani? O hard skills, pessoal, é algo super importante e as empresas, elas meio que partem do pressuposto de que é uma obrigação. Todo mundo já chega no mesmo nível. Imagina que a empresa está lá pegando um currículo e todo mundo fez faculdade, todo mundo tem inglês fluente, todo mundo fez uma pós-graduação, todo mundo, entre aspas, tá, pessoal? A gente sabe que não é a realidade para todas as pessoas, mas imagina um cenário que tá dois currículos desse jeito.
A pessoa olha, e a gente acontecia muito quando eu já fazia as entrevistas, eu olhava e falava, ai meu Deus, e agora? Então as pessoas que se demonstravam mais habilidosas, mais gentis, mais proativas nas entrevistas, era o que a gente selecionava melhor para trabalhar com a gente, né? Isso aí. E é o que é uma coisa também, né, muito interessante que igual você comentou, né, o hard skills parte do pressuposto que todo mundo tem, pelo menos no começo da carreira é aquela coisa, né? Você vai entrevistar um trainee e tal, todo mundo é muito parecido, né? Todo mundo tem a idade meio parecida, fez a faculdade mais ou menos igual, e o que vai diferenciar é aquela sensação que você vai ter, né, na conversa com a pessoa, né? E aí uma Capacidade coisa da pessoa aprender, se desenrolar, né? Exato. E aí uma coisa muito interessante que eu li também, que o hard skills e o soft skills, eles são muito importantes, mas normalmente o que acontece é que quem tem também, além, lógico que você tem que ter o hard skill muito bem desenvolvido, mas se você tiver essas habilidades interpessoais também bem desenvolvidas, vai determinar se aquela pessoa vai acabar indo um pouco mais longe na carreira dela ou não. E isso a gente vê muito também no nosso dia a dia, né, Amanda? Tipo, muitas vezes a gente vê pessoas muito boas tecnicamente, mas alguma habilidade interpessoal ela precisa desenvolver e talvez aquilo seja determinante para ela, putz, talvez não Para seja o uma momento da promoção, um promoção cargo dela. mais sênior, né? Exatamente, exatamente. Então eu achei interessante que é esse soft skill que vai determinar até que momento, né, que degrau que ela vai na carreira dela. Achei bem legal. Porque E a outra, técnica, às vezes, é igual eu falei, às vezes a técnica vai, a pessoa enterra ali. E também, Dani, na nossa caminhada, até lembrei aqui no caso de pessoas que chegaram numa gerência, mas não tinha parte técnica. Era uma sim, pessoa que tinha bem esse lado interpessoal, mas era uma pessoa que parou no tempo, a pessoa não se atualizou, a pessoa não estudava. E nessa nossa área, gente, se você fica um mês sem estudar, você já alguma coisa aconteceu ali, você perdeu, piscou e passou, né? Então, essa pessoa, por um tempo, até ela conseguiu levar sem a técnica, mas chega um momento que não dá mais, trava, essa pessoa começa a ser deixada de lado, começa as coisas irem caminhando para um momento até essa pessoa ser substituída por outra, infelizmente. Isso também está acontecendo muito, Dani, com questão da tecnologia, né? A tecnologia está vindo e quem não está conseguindo se adaptar também está ficando para trás, que não sim. deixa de ser um hard skills, uma parte técnica. E mesclando tanto que, né, Dani, já vamos anunciar que na quinta-feira que vem vai ter uma live. Só que essa live de quinta-feira que vem vai ser uma live de hard skills, vai ser uma live sobre SF, aproveitando aí que a gente está nesse mês de entrega da SF. Eu e a Dani vamos ensinar o passo a passo para preencher os registros das operações com vinculadas e com paraíso fiscal. Os famosos registros, né, Dani, do cálculo do preço de transferência, Sim. que são desde os registros X291 até o registro X330. Então, pessoal, se vocês quiserem participar da live de quinta-feira, vai estar no YouTube e o link só vai receber quem se inscrever no link que está na nossa bio. Então, você vai na nossa bio, vai ter lá um botãozinho falando aula passo a passo da SF, e aí você se inscreve para poder participar dessa live que vai ser nesse mesmo horário, às 8 horas, na quinta-feira que vem, só que vai ser lá no YouTube. Precisa se inscrever, tá?